Muito bem, pessoal, último bloco da nossa aula de hoje. Vamos a mais uma questão. Vamos lá à tela. Daniel, Ana Paula, Leonardo e Mariana. Participantes da quadrilha X. E Carolina, Roberta, Cristiano, Juliana, Flávia e Ralph, participantes da quadrilha Y, fazem parte de grupos criminosos especializados em assaltar agências bancárias. Após intensos estudos sobre divisão de tarefas, locais, armas, bancos, etc., ambos os grupos, sem ciência um do outro, planejaram viajar até a pacata cidade de Arrozinho, com o intuito de ali realizarem o roubo. Cumpre ressaltar que, na cidade de Arrozinho, havia apenas duas únicas agências bancárias, a saber, uma agência do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, e outra da Caixa Econômica Federal, Empresa Pública Federal. No dia marcado, os integrantes da quadrilha X praticaram o crime objetivado contra o Banco do Brasil. Os integrantes da quadrilha Y o fizeram contra a Caixa Econômica Federal. Cada grupo, com sua conduta, conseguiu auferir a vultuosa quantia de R$1.000. Nesse caso, atento tão somente aos dados contidos no enunciado, responda fundamentadamente de acordo com a Constituição. Pessoal, volta aqui para mim. Veja você. Aqui, a questão é uma questão referente à competência. Competência da Justiça Federal, eu já falei para vocês algumas vezes e repito, está no artigo 109 da Constituição Federal. Se você conhece esse artigo 109 da Constituição Federal, você vai matar algumas questões da prova da OAB. Nós já vimos aqui que o examinador pergunta, vez ou outra, sobre a competência da Justiça Federal. E aqui, mais uma vez. Então, eu tenho que saber que compete à Justiça Federal, no artigo 109 da Constituição Federal, vai trazer isso, os crimes praticados contra empresas públicas. Aí o examinador foi uma mãe com você. Por que ele foi uma mãe? Porque ele já diz qual é a natureza jurídica do Banco do Brasil e qual é a natureza jurídica da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. E lá no artigo 109 vai dizer que é interesse da União, ou seja, compete à Justiça Federal somente os crimes praticados contra a empresa pública. Sociedade de economia mista não. Então, só com esse artigo você já acertaria, você mataria a questão formulada pelo examinador. Quer ver? Vamos lá. Qual a justiça competente para o processo e julgamento do crime cometido pela quadrilha Y? Resposta. Tendo em vista a Caixa Econômica Federal ser uma empresa pública, competente para julgamento do crime praticado pela quadrilha Y, a Justiça Federal. Isso porque, conforme prescreve o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal o julgamento das infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Volta aqui para mim. O examinador já tinha falado que a Caixa Econômica Federal é empresa pública. Se é empresa pública é empresa pública da Justiça da União, então a competente é a Justiça Federal. Só com isso aí você já mataria a segunda questão. Eu trouxe para você ainda uma súmula para o seu conhecimento. E vamos lá. Ó. B. Qual a justiça competente para os processos e julgamento do crime cometido pela quadrilha X? Resposta. Tendo em vista o Banco do Brasil ser uma sociedade de economia mista, competente para julgamento do crime praticado pela quadrilha X é a Justiça Estadual, nos termos do verbete da súmula 42 do STJ, que estabelece que compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista ou os crimes praticados em seu detrimento. Volta aqui para mim. Se você não tivesse conhecimento dessa súmula e você quisesse somente responder com base na Constituição Federal, você também conseguiria. Só dizer que não se enquadra no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, as sociedades de economia mista. Então, se está excluída da Justiça Federal, por consequência lógica, a competência é da Justiça Estadual. Vamos para a nossa última questão de hoje. Cristiano foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 171 do Código Penal. No curso da instrução criminal, um magistrado que presidiu o feito decretou a prisão preventiva do réu,
com o intuito de garantir a ordem pública, já que o crime causou grave comoção social. Além de tratar-se de um crime grave que coloca em risco a integridade social, configurando conduta inadequada ao meio social. O advogado Cristiano, inconformado com a fundamentação da medida constritiva de liberdade, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, no intuito de relaxar tal prisão, já que a considerava ilegal, tendo em vista que toda decisão judicial deve estar amparada em uma fundamentação idônea. O Tribunal de Justiça, por unanimidade, não concedeu a ordem, entendendo que a decisão que decretou a prisão preventiva estava corretamente fundamentada. De acordo com a jurisprudência atualizada dos tribunais superiores, responda aos itens a seguir. Qual o recurso que o advogado de Cristiano deve manejar visando a reforma do acórdão? Volta aqui para mim, aquilo que eu falei no início da aula de hoje. O estudo das questões fortalece o estudo das peças, e o estudo das peças fortalece o estudo das questões. Aqui, com certeza, se você já estudou a parte recursal, você está por dentro que da decisão que denega a ordem de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça, cabe o quê? Recurso ordinário constitucional. Onde que está isso? Artigo 105 da Constituição Federal. Então vejam vocês, você tem que conhecer esse artigo 105. Nós vamos estudar isso melhor na parte referente a recursos. E se você está por dentro desse artigo 105 da Constituição Federal, você responde a questão sem muitos problemas. Vamos lá para a resposta. Nos termos do artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição Federal, da decisão denegatória de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça, cabe recurso ordinário, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. B. Qual o prazo e para qual tribunal deverá ser dirigido? Nos termos do artigo 30 da Lei 8.038 de 1990, o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça das decisões denegatórias de habeas corpus proferidas pelos tribunais dos estados será interposto no prazo de 5 dias com as razões do pedido de reforma. Volta aqui para mim. Então, mais uma vez aqui, digo para você, o estudo lá das peças vai fortalecer o estudo aqui para as questões, e o estudo das questões fortalece o estudo das peças. Essa lei que eu citei aqui, Lei 8.038, é uma lei que vai disciplinar o processamento dos recursos perante os tribunais superiores, o STF e STJ. E lá vai trazer o prazo do processamento do recurso, prazo para interposição do recurso ordinário constitucional. Então, é um estudo, é uma lei que você tem que conhecer, você tem que levar para a prova, que vai ajudar você. Essa lei a gente estuda melhor, nós veremos melhor na parte referente aos recursos, quando nós estivermos falando sobre recurso ordinário constitucional. Muito bem, pessoal, terminamos a aula de hoje. Quantos institutos nós vimos hoje? Nós falamos sobre corrupção ativa, atos preparatórios, no artigo 31 do Código Penal. Falamos sobre furto privilegiado, momento consumativo do furto, furto qualificado privilegiado, tráfico de drogas, competência para o julgamento de condenados da Justiça Federal que cumprem pena em presídio estadual, início do cumprimento de pena para crimes hediondos equiparados, tráfico privilegiado, sob nulidades, agravo em execução, progressão de regime em crimes hediondos. Nós falamos ainda sobre competência e falamos sobre recurso ordinário constitucional. Muita coisa, muita informação. Acaba a aula, dá uma descansada, vai estudar, volte a estudar. O prazo de estudo que você tem para até chegar à sua prova não é tão extenso, não é tão longo. Força, eu sei que você tem que se esforçar, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que tem cansaço, eu sei que tem compromissos sociais, eu sei que tem vontade de fazer um monte de coisa, mas não desista, não para agora não, mais um pouquinho de força, que você está mais perto de conseguir o seu objetivo. Pessoal, fica com Deus, bons estudos, e a gente se vê na próxima aula.